Gente, isso aqui não é normal. O Tesouro Direto dispara. Taxas altíssimas dentro da plataforma de emprestar grana para o governo. E isso pode ser muito grave. Então, eu estou gravando esse vídeo de forma urgente, sem a edição, sem nada, nem a roupa, né? Nem o blazer, nem minha blusa deu tempo de colocar. Cheguei da academia e pá, já vou gravar direto. Por quê? Você precisa entender o que está acontecendo, porque a ignorância, ela custa caro demais. O que aconteceu nos últimos dias com o Tesouro Direto não é normal, não é rotina, e muita gente ainda não entendeu o que está em jogo. Na sexta-feira, 5 de junho de 2026, o Tesouro Direto travou. O sistema entrou em circuit breaker. Quer dizer que as negociações foram suspensas porque as taxas oscilaram tanto que o próprio mecanismo de segurança da plataforma acionou o freio de emergência. O Tesouro só voltou a funcionar por volta das 11 horas e 20 minutos da manhã. Isso não acontece todo dia, gente. É alarme. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo de forma ultra, mega, blaster, urgente, 9 de junho, as taxas voltaram a bater novas máximas históricas. Tesouro IPCA mais 2032 está sendo negociado a IPCA mais 8,28% ao ano. O pré-fixado 2029 em 14,72% ao ano, maior do que a Selic. Títulos mais longos, como IPCA mais 2050, chegaram a 7,32% ao ano, mais inflação. O Brasil vai quebrar? O que você pode fazer com o seu dinheiro? Fica aqui, porque nos próximos 10 minutinhos eu vou te contar tudo, sem enrolação, sem pânico desnecessário, com a verdade, te ensinando feijão com arroz que funciona no mundo dos investimentos. Eu me chamo Alberto Pompeu e a minha missão é exatamente essa, te explicar os investimentos, te explicar o mundo financeiro de forma simples, sem palavras difíceis. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos e, claro, segue esse canal para não perder os vídeos que eu posto aqui todas as semanas. Primeiro, preciso que você entenda uma coisa muito básica. Sem isso, o resto não vai fazer sentido. Tesouro Direto é uma forma que o governo federal brasileiro encontrou de captar dinheiro. O governo emite títulos, você compra esses títulos e o governo te paga com juros no futuro. Simples assim. Agora, o preço e a taxa desses títulos funcionam como uma gangorra. Quando o preço sobe, a taxa cai. Quando o preço cai, a taxa sobe. Quando as taxas sobem muito, como está acontecendo agora, é porque o mercado está exigindo mais para emprestar dinheiro para o governo. E o mercado só exige mais quando confia menos. Pensa numa analogia muito simples. Se você vai pedir um empréstimo no banco e tem um histórico ruim, o banco vai te cobrar juros mais altos. Com o governo brasileiro, está sendo exatamente igual. Quando o mercado acha que o risco aumentou, ele exige mais no retorno. E as taxas estão explodindo. E o mercado manda um recado direto. Estou preocupado com você, governo. Mas por que essa preocupação aumentou agora? Tem dois fatores que se juntaram. Um vem de fora, o outro vem de dentro. Quando os dois somam, dá esse efeito que pode ser devastador. Começando pelo fator externo. Sexta-feira, 5 de junho, saiu o payroll americano. Alberto, o que é esse payroll? Relatório de empregos nos Estados Unidos. Os números de vagas vieram muito acima do esperado. A economia americana criou 172 mil novas vagas em maio. O mercado esperava bem menos. Alberto, o que isso aí tem a ver com o Brasil? Lá quero saber de Estados Unidos. Pessoal, quando a economia americana está forte, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, não tem motivo para cortar juros. Juros americanos altos por mais tempo significam que os investidores do mundo preferem colocar seu dinheiro nos Estados Unidos, que são seguros e bem remunerados. Para atrair esse capital de volta dos Estados Unidos para o Brasil e para outros países emergentes, eles precisam pagar taxas ainda maiores. E foi exatamente o que aconteceu. Payroll forte gerou uma onda de venda dos títulos do Tesouro, preços caindo,
taxas subindo. A oscilação foi tão bruta que o mercado entrou em circuit breaker. Isso é extremamente raro, gente. É muito raro acontecer circuit breaker no Tesouro, na Bolsa de Valores. Na Bolsa, para vocês terem uma ideia, a última vez foi em 2020. E é um dado muito objetivo. Ele aconteceu. Mas o fator externo sozinho não explica tudo. O Brasil tem uma vulnerabilidade interna que amplifica qualquer choque que vem de fora. Essa manhã saiu o Boletim Focus, que é uma pesquisa que o Banco Central faz toda semana com os principais economistas e instituições financeiras do país. E o que o Focus disse hoje foi completamente péssimo. A projeção para o IPCA de 2026 subiu de IPCA inflação. É o dinheiro perdendo valor e tudo ficando mais caro. O supermercado ficando mais caro. E você já está sentindo isso. Porque você vai ao supermercado, não compra nada e o preço é lá em cima. Ou estou mentindo? Podem falar aí nos comentários. Bora compartilhar. Meu povo, se a gente não se revoltar, se a gente não falar, as coisas vão ficar ainda piores. Vocês têm que falar, vocês têm que curtir o vídeo, vocês têm que compartilhar. Porque existia uma projeção de 5% do IPCA. Subiu para 5,11%. Essa projeção anterior já estava acima da meta, ficou ainda pior. A projeção para a Selic terminal foi de 13,50% ao ano. O mercado já não mais acredita que vai ter corte. A Selic hoje está 14,5%. O mercado não acredita que vai ter mais corte, com todas essas coisas ruins acontecendo. Isso tudo acontece num contexto de dívida pública que não para de crescer. O Brasil tem hoje uma dívida pública que já bate 89% do nosso produto interno bruto, do PIB. A média dos países emergentes, sem contar a China, está em torno de 57% do PIB, gente. O Brasil está 32 pontos percentuais acima dos seus pares, ou seja, de países que têm economias parecidas com a nossa. As projeções apontam para 96,5% do PIB ao final de 2026. Não é daqui 10 anos, não. É no final desse ano. E podem chegar a 100% do PIB em 2027. O nível que o mundo só viu no pós-Segunda Guerra Mundial. Olha quanto isso é grave. Quando o mercado olha esses números, ele pensa, esse governo precisa de muito dinheiro para se financiar. Se ele não conseguir, o risco de calote existe. Eu vou exigir mais taxa, eu vou exigir um retorno maior. E é exatamente isso que nós estamos vendo. Agora, a pergunta que você está se fazendo desde que viu o título desse vídeo é: isso vai quebrar o Brasil? Eu vou te dar uma resposta honesta, sem politicagem, sem torcida, baseada em fatos. No curto prazo, não. O Brasil tem mecanismos que impedem um calote imediato. O Banco Central tem reserva, a maior parte da dívida pública brasileira é em moeda nacional, não é em dólar. O governo pode emitir mais títulos para rolar a dívida, jogar a dívida para frente. Isso gera um fôlego. Mas há um risco gigantesco, há um porém gigantesco. Quando um país tem uma dívida que cresce mais rápido do que a economia, chegará um ponto em que precisará de um ajuste brutal. Cortar gastos de forma severa, aumentar impostos de forma severa, ou ambos. E 2026 não é novidade, vocês já sabem, é um ano eleitoral. Qualquer ajuste fiscal é praticamente impossível. O governo não vai fazer ajuste fiscal, muito menos cortar gastos. Piorou. E o mercado vê isso como algo muito ruim e as taxas estão crescendo cada vez mais. O risco não é do Brasil quebrar amanhã, o risco é de uma crise fiscal nos próximos 2, 4, 6 anos, se a trajetória da dívida não mudar. Uma crise que pode gerar inflação alta, desvalorização do real e empobrecimento da população. Talvez vocês estejam vendo isso acontecer. E quem paga essa conta é sempre a mesma pessoa, o trabalhador, a família, aquela mãe que luta todos os meses para fazer o dinheiro durar. Por isso que eu falo há anos que você não pode depender do governo, você precisa construir o seu próprio caminho financeiro. Alberto, então o que eu faço? O que o Alberto está fazendo nesse momento? Primeiro, não entre em pânico. Pânico faz você tomar decisões ruins. Você não vai perder dinheiro no Tesouro Selic porque as taxas do IPCA mais subiram. São coisas completamente diferentes. E eu defendo sempre o Tesouro Selic por isso.
O dinheiro está na mão, o dinheiro está líquido. Segundo, entenda que o que você tem na carteira, se você tem Tesouro Selic, ele respira, tá bem. Ele acompanha a Selic diariamente, ele não sofre volatilidade. Terceiro, neste momento pode ser uma oportunidade de você respirar e formar sua carteira do feijão com arroz. Ações, fundos imobiliários, renda fixa, mercado americano. Venda aos sons dos violinos, compre aos sons dos canhões. É uma frase muito famosa do Warren Buffett. O mercado está maluco e vai ficar ainda mais louco por conta da eleição. Para quem está começando, é o ideal, o melhor dos mundos. Comece aos poucos. Consistência, paciência e tranquilidade. Quem não desiste, vence todas as vezes. Não é a taxa, não é o gráfico. Estou te passando o que realmente acontece e o que você pode fazer. Porque enquanto essas taxas explodem, enquanto o mercado debate dívida pública, a mãe de família média no Brasil nem sabe o que está acontecendo. Ela vai trabalhar, pagar as contas e depositar o dinheiro na poupança que sobra achando que está segura. E não está. Poupança rende menos que 8% ao ano. O IPCA está projetado a 5,11%. O ganho real próximo a zero. Ela está perdendo poder de compra. A ignorância custa muito caro para o brasileiro e principalmente para o brasileiro mais pobre. Quem sofre as consequências são as pessoas mais humildes, infelizmente. Por isso, meu povo, compartilha esse vídeo, curte esse vídeo. Recapitulando tudo que você aprendeu. 1. As taxas do Tesouro Direto explodiram por 2 fatores. Payroll forte nos Estados Unidos, o dinheiro volta para lá. 2. Cenário fiscal no Brasil devastador por conta da eleição. O governo cria mais gastos, o governo não corta gastos, não tem credibilidade. Ano eleitoral, isso não vai acontecer. 2, o Brasil não vai quebrar amanhã, mas a trajetória atual exige atenção. 3, você precisa fazer o feijão com arroz, que funciona. Ações, fundos imobiliários, renda fixa, mercado americano. Continuar fazendo, reinvestindo, esquecendo um pouco esse cenário externo que não está sob nosso controle. E hoje é o seu dia de sorte. Por quê? Às 8 horas da noite, horário de Brasília, eu vou fazer uma aula única, a fórmula dos investimentos, te ensinando exatamente como montar essa carteira num momento tão complicado. Ações, fundos imobiliários, renda fixa, mercado americano. Para participar dessa aula online, ao vivo e de graça, o link está na descrição. Primeiro link na descrição desse vídeo. Combinado? Vai, entra no grupo, a aula é hoje às 8 horas da noite, horário de Brasília. Combinado? Você só tem uma escapatória. Aprender, investir em conhecimento e começar a investir fazendo o nosso bom e velho feijão com arroz que funciona no mundo dos investimentos, tá bom? Vai lá, a aula vai ser incrível hoje às 8 horas, hein? Tô te esperando. Bora!